Pois não, senador Edson. Vossa Excelência. Brasil, Mato Grosso, nós acabamos de ter aqui uma CPI dos consignados, que foi batizada como a CPI para combater a pouca vergonha nesse país. A CPI para combater aqueles que estavam roubando dos nossos aposentados no Brasil, colocando em risco, inclusive, a Previdência brasileira. Tudo uma organização com o mesmo sistema, origem lá do Banco Master. E eu quero lembrar aqui, senador Jaime Campos, Vossa Excelência afirma a sua indignação. Primeiramente, é importante dizer, como pré-candidato, quantas vezes nós tivemos a oportunidade de dizer que quanto mais candidato tivesse, seria melhor para a democracia. E, assim, com altivez, sempre fomos para o embate, para a discussão, mas com altivez e com respeito a todos os adversários. Vossa Excelência não teve a oportunidade, com a sua história, que já falou aqui, de quantos e quantos anos que ajudou a construir esse grande partido, que é a União Brasil, que hoje faz parte de uma federação. Mas foi lá atrás que Vossa Excelência começou essa história. 1980. PDS. Assim como eu também comecei a minha carreira política no primeiro mandato, juntamente com Vossa Excelência, em 1990. Por isso eu trago aqui o meu respeito a Vossa Excelência, mas também, principalmente, a minha indignação por ver um homem da sua história não ter oportunidade de democraticamente disputar as eleições. E o povo que decida quem deve ser o próximo governador. Eu, na condição, também, hoje, já homologado como candidato a governador, quero aqui transmitir, porque a população de Mato Grosso está a nos cobrar. O senador Fávaro já colocou. E eu quero aqui dizer também, em nome daqueles que acreditam no Wellington Fagundes, na minha história de vida. E quero lembrar que aqui nós tivemos a CPI do crime organizado. E aqui esteve presente o ex-governador e ex-senador Pedro Táxi, onde ele veio espontaneamente para fazer uma denúncia à CPI. Foram quase 2 horas de depoimento. Mas, antes de tudo, eu fiz um alerta ao ex-senador Pedro Táxi, já que ele era candidato e também o governador, à época, era candidato a senador. E nós não aceitaríamos que a CPI fosse transformada num palanque. Perfeito. Portanto, a responsabilidade dele era muito grande. E ele fez as denúncias. Quase 2 horas, colocando também, claro, a sua experiência como ex-procurador da República. Na mesma forma que ele fez outras grandes investigações. E ele disse muito claro, eu apenas peço aqui a vocês, membros da CPI, que abram o sigilo para que eu possa comprovar as minhas denúncias. O Alessandro Vieira, senador, relator, ele fez o papel, encaminhou para o Ministério Público. Assim como as denúncias foram feitas pelo ex-senador Pedro Táxi a todos os órgãos de controle do Mato Grosso e também dos órgãos de controle federal. Agora nós já temos uma definição. A Polícia Federal, por determinação da Justiça Federal, já está apurando. E já está aí provado o desvio que Vossa Excelência está colocando. Portanto, o dinheiro público tem que ser cuidado com responsabilidade. O atual governador, que foi 7 anos e pouco como vice-governador, disse que não sabia, não acompanhou, sendo que há uma semana atrás ele dizia que tudo o que aconteceu no governo durante esses 7 anos e pouco foram méritos dele também. Agora começa as denúncias, já quer se esquivar. Olha, as coisas erradas eu não sabia. Então eu chamo a atenção aqui da população. Eu fiz até uma parte que eu queria ler. Porque às vezes a emoção nos leva a um excesso. Mas eu quero aqui, senhor presidente, dizer que naquela oportunidade
eu cobrei explicações sobre os recursos do BNDES, sobre a possível relação com o Banco Master, e perguntei de forma muito objetiva quais eram as provas e os documentos que sustentavam aquelas acusações. Isso lá na CPI do crime organizado. Também questionei como havia sido possível chegar àquela complexa estrutura envolvendo os fundos Sefer e a Cura e o Banco Master e o acordo da Oi. E as empresas e pessoas envolvidas. E qual tinha sido o método utilizado para rastrear essas operações com tanta profundidade. E fiz questão de alertar naquele momento: Mato Grosso precisa de resposta. Eu disse que aquilo não poderia terminar apenas em discussão política, muito menos sem uma conclusão. Por isso, como líder do Bloco Vanguarda, lá na CPMI eu cobrava que a CPI realmente enviasse para os órgãos de controle. E a CPI precisava ir até o fim, recorrer a quem fosse necessário e esclarecer os fatos para a população, principalmente para os servidores públicos, que, segundo a acusação do Dr. Pedro Taques, ex-senador, que foi contratado pelos servidores públicos de Mato Grosso para fazer não só a defesa, mas muito mais a apuração dos recursos de, inclusive, servidores públicos que ficaram endividados e suicidaram. Portanto, não tem maior maldade que se possa fazer com uma família, com um servidor público pai, ou uma mãe, ou até um avô, e hoje estão lá desesperados. E está tudo comprovado agora, pela Polícia Federal. E, claro, teremos o julgamento final. Agora, querer dizer que isso foi feito por influência política, aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Portanto, eu quero aqui, concluindo também, dizer que já haviam muitos servidores públicos me procuravam. Senador Wellington, você tem que investigar. E eu dizia, olha, investigação cabe à Polícia Federal e os órgãos de controle. Nós já encaminhamos através da CPI, o senador Alessandro Vieira fez o seu papel. Portanto, eu cobrei respostas. Claro que eu nunca transformei em palanque político, porque acusar e principalmente julgar não é papel nosso. Julgar não é papel nosso. Cada poder tem o seu papel. Poder executivo, lá fazendo as obras, mas olha, a principal obra do Mato Grosso que eu sonhei, e eu quero aqui fazer homenagem póstuma ao deputado J. Barreto, que me ajudou no sonho de ter a duplicação do trecho que tinha mais acidentes frontais do Brasil, que era Rondonópolis-Cuiabá. Com Jonas Pinheiro, sonhamos e realizamos a duplicação de Rondonópolis à Serra de São Vicente, que era um ponto extremamente crítico. Em homenagem também a Jonas Pinheiro, um senador referência. A sua história, fica aqui também a Celcita Pinheiro, o meu respeito e homenagem póstuma também ao senador que tanto lutou. E essa duplicação foi executada da divisa de Mato Grosso do Sul, Rondonópolis, Cuiabá, Rosário, Posto Gil. E a obra depois veio a concessão. Infelizmente, todas as concessões que foram feitas naquele governo não deram certo, porque o BNDES tinha a obrigação de financiá-lo e não foi feito. No Mato Grosso do Sul tem uma concessão que é a mesma 163, que é da CCR, uma das empresas maiores do mundo, e que não teve nenhum envolvimento. O governo do Estado assumiu essa concessão numa grande engenharia que foi dita à época pelo governador Mauro, que era a maior engenharia e arquitetura e que ele guardava todo o segredo, porque só ele e com poucas pessoas podiam saber. Mas nós fomos no Tribunal de Contas, fomos na ANTT para apoiar aquilo que nós entendíamos que era bom para o Mato Grosso, que era a duplicação tão sonhada de Cuiabá também até a cidade de Sinop.
Mas, infelizmente, hoje nós estamos vendo que essa arquitetura, essa grande engenharia contratada pelo Banco Master para fazer toda essa situação que, infelizmente, nós queremos aqui exigir, não é pedir, não. Não é pedir, porque aqui foi passado pela sabatina. Portanto, nós indicamos o Procurador-Geral da República. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar-me com ele. E quero aqui, porque eu o sabatinei, porque eu votei nele, para que ele cumprisse o seu papel. E assim acredito que está fazendo e fará. Da mesma forma, os ministros, que são papel nosso, sabatinar e votar aqui, para que tenha um ministro. Então, portanto, é nossa exigência e que seja rápido, porque agora já está em curso uma eleição. E não venham dizer que isso é denúncia apenas eleitoreira, porque isso foi feito lá atrás e nós nunca acusamos. Nós só pedimos as investigações. Então, eu quero aqui dar uma satisfação à população do meu estado, para não vir alguém amanhã dizer que é inoportuna fazer uma investigação em período eleitoral. Como se alguém roubar durante a campanha não pode ser investigado. Isso é um absurdo. Que me desculpem quem tem a ousadia de fazer uma afirmação como essa. A população exige uma resposta, porque o cidadão que está lá pagando imposto, senador Jaime Campos, ele não aceita, porque ele está sofrendo. Vossa Excelência disse, a Baixada Cuiabana hoje, nós temos o maior déficit habitacional. Falta água em Várzea Grande, porque precisa de investimento. Hoje, infelizmente, nós temos que dizer que o estado que mais produz do Brasil, o estado que todos nós falamos que é um estado rico, e que nesses últimos 8 anos já estão sendo criados favelas na nossa capital. Mais senador, riqueza não pode ser só para alguns. Essa riqueza tem que ser para todos. Eu concluo aqui apoiando Vossa Excelência na sua missão como senador da República e o reconhecimento, porque eu gostaria muito de tê-lo para o embate eleitoral, para os debates necessários para que a população mato-grossense pudesse escolher o melhor. Mas fazer esse esclarecimento, fazer essas investigações e concluir é a obrigação do Estado brasileiro através dos seus órgãos de controle e também do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.